Olá, olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Winner 360. Uma maravilha estar de volta aqui nesse canal do YouTube, com a presença de personalidades aqui de Brasília. Hoje com meu amigo Fábio de Carvalho, que trouxe duas celebridades, né, Fábio? E aqui vai ser um podcast sensacional pelo jeito hoje, não é isso, Fábio? Pois é, a gente está sempre com os homens ao nosso lado. Sim. E agora duas beldades dessa, duas capacidades Verdade. como essa. Não, muito importante. Muito bem. Eu quero primeiro agradecer a Deus por estar mais uma vez aqui com vocês. Agradecer você, Jorge Medeiros, Paula Freitas, e agradecer a secretária da Mulher, Gisele Ferreira, e essa minha amiga, essa grande advogada e militante de várias causas no Congresso Nacional e no meio empresarial. Então, Líria Cavalheiro. Maravilha. Amiga de anos, tenho a alegria de ter. Então, muito obrigado pelas presenças de vocês e vamos começar. Secretária, hoje o seu secretariado, ele é especificamente para quê? A Secretaria da Mulher, ela trabalha na prevenção, na orientação, na informação à mulher. Então, nós temos diversos eixos. Os eixos são a questão do enfrentamento à violência, porque a gente tem que enfrentar a violência que existe. Nós temos a promoção da mulher, que aí é onde a gente coloca a questão da empregabilidade, da capacitação, do empreendedorismo. E agora nós incluímos mais dois eixos, que a gente está fazendo muito as políticas públicas das mulheres que antes eram invisibilizadas, que são as áreas temáticas, que são as mulheres indígenas, quilombolas, idosas. A gente tem trabalhado muito essa questão de mães atípicas também, porque a gente vive numa sociedade em constante movimento. E o outro quarto que a gente está trabalhando agora também é a questão a gente trabalha a proteção da mulher. Como é que é essa proteção? Através também da buscativa, de levar a mulher a entender que ela está passando, porque às vezes a gente falava aqui sobre violência, aí a Lei Maria da Penha surgiu justamente para trazer a mulher que existem vários tipos de violência, que ela é patrimonial, ela é psicológica. Então, essa busca ativa que a gente está enchendo nesse eixo. Então, a Secretaria da Mulher, ela trabalha, sim, em conjunto com a segurança pública, porque você tem que trabalhar com relação à proteção, aos dados que eu estava falando aqui com relação à violência, ao feminicídio, mas ela veio justamente para fazer essa prevenção. Que maravilha. Secretária, eu quero, esses dias, eu sou membro do Conselho de Transparência do Distrito Federal. E esses dias me fizeram uma pergunta lá e eu, no momento, não soube responder. O que faremos ou o que poderemos fazer com essas vítimas, não do feminicídio, mas vítimas da violência dos maridos, dos homens, ou vice-versa. E aí me perguntaram, tem uma cota para essas pessoas sobreviverem enquanto estão com medidas protetivas? Tem essa cota? Tem um percentual de alguma instituição que cobriria essa despesa, esse gasto dessas mulheres que ficam sozinhas? Sim. Depois de uma agressão do marido? A justiça bota o marido à distância, mas e ela sobrevive de quê? A violência, caso de violência, é caso de polícia. Se você se deparou com uma questão realmente de violência, tem que fazer denúncia. Aí a gente tem o canal 190, que é o da Polícia Militar. Se você quer fazer uma denúncia anônima, é 197 da Polícia Civil. Nós temos aqui no Distrito Federal 2 delegacias especializadas, que é a DEAN da Ceilândia, a DEAN da Asa Sul. Então, quando você depara com violência, a gente tem falado os registros têm aumentado porque as medidas protetivas funcionam. A gente fala assim, não é um papel não, a gente tem que ir atrás daquela informação que 70% das mulheres foram vítimas de feminicídio, não tinham denúncia e 63% da família sabia. Então, a gente precisa procurar, o Estado tem funcionado. Então, isso é importante falar. Com relação à violência doméstica, infelizmente, ela não escolhe classe social. Sim. Não escolhe.
desde A D, todo mundo. Mas a gente entende que um corte ali, onde a mulher tem mais dependência econômica, ela pensa muito antes, como é que ela vai sair, deixar os filhos e tudo. Então, ela vive naquele contexto ali de violência doméstica, muitas vezes devido à dependência econômica. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que ela funciona 24 horas, onde a mulher está com risco, não tem para onde ir, não tem... Lá ela pode ir com seu filho para essa Casa da Mulher Brasileira, que aí o canal de apoio à mulher é o 180. Então, a gente tem esse canal de apoio à mulher, para ela saber onde que ela pode procurar, para ela sair daquele ciclo de violência. E alguns casos que é risco mesmo de vida da mulher, risco de morte, aí nós temos também um espaço que já é encaminhado pela Secretaria, né, que é a Casa Abrigo. Então, assim, a Secretaria da Mulher tem essas casas especializadas para acolher a mulher. Mas, ao mesmo tempo, a mulher ela quer uma empregabilidade, ela quer um meio econômico para ela tentar a sua vida. E nós temos, então, a Casa da Mulher Brasileira, que a gente tem feito muito curso voltado para o mercado de trabalho. A gente tem cuidador de idoso, a gente tem feito uns cursos de design de sobrancelha, que ela quer empreender. Igual essa semana mesmo, nós estamos em Samambaia. Eu levei a Secretaria da Mulher para Samambaia. Lá eu tenho todos esses serviços, ainda tem qualificação. Vou passar por 12 cidades. Então, por quê? Porque a gente também, a mulher, é muito difícil ela sair lá da casa dela. Então, a gente tem que levar isso é a determinação do governador Ibanez, da nossa vice-governadora Celina Leão, sair das quatro paredes e levar o serviço para a mulher ter essa chance. Mas você está falando sobre o benefício, a gente está em fase final agora de regulamentação, que vai ser um aluguel, espécie um aluguel social, mas quem está na vulnerabilidade, o Estado já tem bolsas, existe algumas questões nisso, mas voltada à mulher, a gente tem trabalhado nesse aluguel social também, que é para a mulher ter 6 meses de um apoio financeiro até ela conseguir sair e depois ela conseguir se manter através de uma capacitação do mercado de trabalho. Mas assim, Fábio, é importante a gente falar que, infelizmente, o problema não é financeiro somente. Não. É toda uma rede que tem que ser trabalhada para a gente realmente conseguir tirar a mulher desse ciclo de violência. Eu queria falar uma coisa para vocês. Tem uma lei, inclusive que foi um trabalho magnífico, que a nossa secretária estava nessa época lá, feita pela nossa vice-governadora como deputada distrital, Celina Leão, que foi o Emprega Mais Mulheres. Essa lei está sendo pouquíssimo utilizada, mas ela tem mecanismos extremamente interessantes para a mulher fazer a questão de galgar mais dentro da carreira, né? Inclusive, esse Emprega Mais Mulheres, ele tem um dispositivo que chama suspensão do contrato de trabalho, que, claro, a gente tem que pensar no mercado de trabalho hoje, o maior déficit que nós temos hoje no mercado de trabalho é na área de TI. Vocês sabem, isso, tecnologia da informação. Né? Então, tem bolsas específicas para as mulheres que querem se desenvolver nessa área. Que maravilha. Né? Ela está dentro da empresa, suspende o contrato dela dentro da empresa, está nessa lei Emprega Mais Mulheres, feita pela bancada feminina da Câmara Federal no governo anterior. Ela é uma lei já que a gente já tem mais um tempo. Então, ela entra numa suspensão, que a empresa não paga nada. Quem fica pagando é o governo, que paga aquele salário através da suspensão do contrato de trabalho, para que ela faça uma qualificação. Olha só, que maravilha. Claramente mais voltada para a área de tecnologia da informação, mas também voltada, por exemplo, para uma mulher que está num pedaço da vida dela, que ela está num nível médio ou ela precisa fazer uma pós-graduação. Então, até essas coisas ela pode entrar nisso. E a gente tem esse mecanismo jurídico, mas muito mal utilizado. Não é informado. E eu vou falar para vocês que o Fábio falou que eu tenho uma bandeira, né, algumas bandeiras que eu levanto, e uma das bandeiras que a gente tem levantado muito é fazer com que essas leis cheguem nas empresas. Legal. Pois é, aí é que tá, porque me fizeram essa pergunta lá e eu te confesso que digo, olha, eu vou buscar. Aí fui até a federação buscar, não achou que tinha, que existe um percentual para isso, entendeu? Então você está me falando um negócio agora, eu vou te ligar depois, porque eu tenho que dar essa resposta lá, correto? Informação é importantíssima. Mas, gente, informação é tudo, né? Então, e eu não sabia. Essa lei mesmo ninguém sabia. Porque, preocupação a gente tem. Poxa, eu acho um absurdo. Isso para mim é um negócio que
se não passa na minha cabeça um homem dar um tapa numa mulher. Isso não passa na minha cabeça nunca. Rapaz, você vê gente assim de todo tipo, é rico, é pobre, é não tem classe social. Isso não tem, como a secretária falou, a secretária Gisele falou, não tem classe social isso. Você não consegue fazer isso por classe social. Vocês, como o Fábio falou aqui quando fez a minha apresentação, eu não trabalho nessa área do direito, eu trabalho em direito empresarial. É por isso que as minhas pautas são mais voltadas para empreendedorismo, empregabilidade, porque eu acho que a saída na verdade, o nosso grande discurso para fazer com que as mulheres cresçam dentro da sociedade e ocupem os espaços, porque nós somos a maioria do eleitorado, né? Eu posso falar da minha classe, nós somos a maioria dos advogados no Brasil, chegamos à maioria dos juízes, juiz de concurso público, tá? Concurso, é aquele que passa um concurso. Sim. Nós temos, na verdade, quando a gente pega entre homens e mulheres, nós temos formações maiores do que os dos homens hoje, já tem várias coisas nesse sentido. Mas a gente tem uma carga enorme que cerca a gente, né? Que é normal, sim, faz parte, né? A gente acaba assumindo muita coisa, o papel da mulher. Então, assim, eu acho que essa história de empreender, ou então você ter realmente espaço para subir dentro das carreiras, dentro da empresa, é fundamental para a gente diminuir, porque, secretária, eu sei que a violência doméstica e os números que a secretária falou são estarrecedores, porque você imaginar que 67% da família sabe, e a mulher acaba morrendo, é realmente estarrecedor. Mas a violência patrimonial é muito forte. Porque a violência patrimonial, ela te impede, a maioria das vezes, de que você tome atitudes mesmo, né? De tentar empreender, sim, de tentar melhorar. A violência patrimonial é uma coisa muito forte e muito arraigada no seio da sociedade brasileira. Né? Então, eu acho que a gente trabalhar políticas públicas junto com legislação, e junto com informação, porque, como eu falei, é uma lei que foi super importante, ela sai de uma medida provisória. A gente faz algumas modificações e sugestões lá no Congresso Nacional, e eu tive a oportunidade de sentar com a nossa vice-governadora algumas vezes para levar algumas sugestões, né? Porque isso tem que encaixar na empresa, porque se eu não encaixo na empresa, a empresa também não faz. Então, a gente tentou fazer e a lei saiu redonda. Que legal. Né? Mas a gente precisa que essa lei chegue na ponta. Chega na ponta, é verdade. Aliás, quero aproveitar e mandar um abraço para a vice-governadora Celina e para o governador Ibanez, porque, para mim, como morador de Brasília desde 70 e participante de tudo que já aconteceu em Brasília, eu vejo o governo hoje, secretária, como o melhor governo que nós já tivemos nos últimos tempos. Aliás, que nós já tivemos. Tanto, o governador é um homem assim, muito sábio, porque soube escolher a sua equipe. E você só consegue alguma coisa se tiver uma boa equipe. Eu falo que nós somos um time, né? Um time, cada um escalado para a sua missão. Tanto o governador Ibanez quanto a vice-governadora é um entusiasta dessa pasta. Graças a Deus que a gente tem feito e encontrado as portas abertas, que eu tenho que bater na porta da educação, da saúde, da segurança. E só tem alçado esses números, a gente tem melhorado justamente por isso, entendeu? Desse trabalho que nós temos os maestros, claro, né? Aqueles que dá, e você fazer a sua parte. Então, a gente tem conseguido mesmo fazer boas entregas. Aliás, ontem nesse evento eu fiquei conhecendo a diretora do Corpo de Bombeiros, a comandante. Coronel Mônica. Coronel Mônica. A primeira comandante mulher do Corpo de Bombeiros da América Latina. É uma mulher. Que bacana. Eu me dou muito com a Ana Paula. A Ana Paula, do bombeiro, da militar. O marido dela e tal, militar. Então, quando ela foi estada ao cargo, uma alegria para todo mundo, os homens e tal. E ontem fiquei conhecendo a Coronel Mônica do Corpo de Bombeiros, até mando um abraço para ela. E nós temos um homem ali que é um sábio também, que é o Sandro Avelar. Muito. O Sandro é um capaz, totalmente capaz, um homem voltado mesmo para a segurança, preocupado com isso. Já no passado, quando ele foi secretário da anterior, a gente conversava muito. Naquela época, secretário, ele já dizia: nós temos que preocupar com a segurança pública, porque a criminalidade vem tomando conta, senão daqui a pouco nós não damos conta. E a gente está
está vendo aí o que vem acontecendo com as facções, né? É preocupante realmente, a gente está dominado por essas facções. Olha, Fábio, mas você fez uma fala aí anterior, quando você fala do governo, e eu vou lhe falar. O governador Ibanez, na verdade, ele tem essa preocupação quando ele concorreu à presidência da OAB de Brasília. Eu vou lhe falar porque eu não tenho uma militância grande dentro da OAB. Uma série de coisas da vida, né? Eu tenho a minha advocacia, ela é uma advocacia nacional, que é muito difícil, né? Porque a ordem demanda muito de você aqui em Brasília, a nossa ordem é muito atuante, então eu não tenho. Mas eu fui convidada, na época que ele se lançou candidato, ele me fez um convite para que eu fosse falar para a advocacia feminina. E era eu, e vocês, alguns vão lembrar aqui, que a primeira presidente de OAB, como é a primeira coronel, a primeira presidente foi a Estefânia, ela é minha contemporânea na faculdade, e o governador convidou a mim, porque vinha a Estefânia vinha muito da parte acadêmica, né, professora de muito tempo lá na universidade, e eu vinha do mundo empresarial, duas advogadas muito bem sucedidas dentro e para poder falar para a nova advocacia, para a advocacia feminina, para poder fazer um incentivo. Então, durante aquela primeira campanha dele para a OAB, apesar de não terem, mas eu fiz várias palestras, né? E naquela época a gente ainda usa muito essa palavra. E eu sei que algumas pessoas não gostam, mas eu gosto muito dessa palavra, que é empoderamento feminino. Gosto, falo bastante. E as nossas palestras eram nós tínhamos muitas mulheres se formando naquele momento, mais mulheres do que homens. Né? E desde a minha época já eram mais mulheres, então você imagina. Então era muitas mulheres muito novas e muitas mulheres, e a gente fez assim uma campanha, várias palestras sobre o empoderamento feminino, sobre aonde a gente vai chegar, aonde a gente quer chegar, como a gente tem que fazer. Que legal. A importância da gente, sim, ou empreender, ou fazer o seu aprimoramento na sua área, o estudo, a importância do estudo que tem, né? Sim. E a importância de se posicionar. Verdade. Né? Porque isso realmente, se a mulher não se posiciona, a mulher não vai ocupar cargo político, a mulher não vai estar nas lideranças, né? Não vai estar. Então a gente tem que realmente se posicionar. E olha a preocupação do governo Ibanez, que vem quando ele vinha ainda como presidente da ordem. Então, não é uma coisa nova, sabe, secretário? Então, assim, a gente vai vendo os frutos do que foi plantado, né? E 2010, né? Isso, e outra muitos coisa, anos que ele já e outra coisa, doutora Lilian, nas principais pastas, saúde, nós temos a doutora Lucilene, que é uma servidora, uma médica, como secretária, a educação, a professora Élvia também, servidora, a Secretaria de Justiça, nós temos a secretária Marcela, os dois comandos, tanto da Polícia Militar quanto do Bombeiro. Então, assim, eu fui secretária de esporte, uma mulher no esporte. Então, assim, porque é uma área que muitos homens... Então, assim, a gente conseguiu galgar os espaços justamente porque eu vejo algumas coisas muito no discurso. Vamos apoiar, vamos fazer. E eu falo que o nosso governo é amigo da mulher porque está fazendo agora. Porque eu te garanto que hoje minha filha olha no... a secretária de ação... Hoje a Ana Paula é secretária de ação social. Então, a área social, saúde e educação e justiça de mulheres à frente. É importantíssimo isso para a gente. Não só por serem mulheres, mas também por serem mulheres que também conquistaram e estão fazendo a diferença na gestão. Não, eu concordo, secretária, plenamente. A gente tem uma representatividade enorme. Né? Não posso dizer também que o governo Ibanez é formado de muitos advogados, que muitos foram absorvidos para cargos, né? Mas a preocupação, sim, do governador desde o início, né, da sua vida, porque não há como dizer que a presidência da OAB não é um cargo político, porque é político. Né? Total. Tem que fazer política. Então, assim, desde o início da sua vida política, ele tem essa preocupação com o feminino, com o posicionamento das mulheres, né, com a luta das mulheres. Então, é um depoimento que poucas pessoas sabem, isso que eu estou falando para vocês, é muito fechado dentro da advocacia, mas que acontece desde a primeira campanha dele, e eu tive a grata oportunidade de ser a palestrante junto com a Estefânia, mostrando as diferenças das mulheres, né, que a gente se encaixa na área de educação muito bem, ela é uma super professora, presidente da ordem, e eu me encaixo no mundo empresarial de advocacia
super fechado, altamente masculino, mas que eu falei, se posicionando. Porque você vai conseguir. É verdade. Né? Falando para ela, pode. Recentemente, e há algum tempo, já vem havendo reclamações sobre o morador de rua. E recentemente o governador conseguiu, com o ministro Alexandre de Moraes, uma certa maleabilidade na lei que foi promulgada pelo Supremo sobre o morador de rua no Distrito Federal, a maneira de tratar, o que fazer e tudo mais. E a gente vê que isso vem surgindo um resultado. Na sua pasta, eu sei que houve a contribuição também da sua pasta, e de qualquer maneira tem moradora de rua também, né? Não são só homens. Mas a gente vê o seguinte, o morador de rua hoje se tem muito infiltrado marginal dentro dele, correto? Então, o que podemos fazer, o que devemos fazer, e a sua pasta, qual é a contribuição que vem fazendo? O governador estabeleceu um grupo executivo que o nosso secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, está coordenando, muito voltado nisso, na parceria, na união de todos, porque lá você tem um DF legal, lá você tem ação social, lá porque, como você mesmo falou, sempre tem muita gente infiltrada ali, porque você tem que analisar, cada caso é um caso. Existem realmente aqueles que estão na vulnerabilidade, que a gente tem que entender, mas por trás tem que ter um estudo, tem que ter uma análise, por isso que a gente precisa estar com a segurança pública, por isso a gente tem que ver a questão da dependência química, que tem a saúde. Então, foi um grupo executivo com várias, de uma maneira assim, ele conseguiu unir várias secretarias, vários órgãos, Defensoria Pública, Ministério Público, é como a gente trabalhar em rede. E com metas, curto, médio e longo prazo. Nós também tivemos a contribuição da Secretaria da Mulher, como você mesmo falou, a gente trabalha muito na prevenção, os nossos equipamentos estão muito voltados para a violência doméstica, mas a gente tem que trabalhar, porque a mulher também está presente, que queira ou não, nós somos 52,2% da população e o restante filhos de mulheres. Se é um jovem que está lá, tem uma mãe, uma família por trás, que precisa de um apoio. Então, aí você começa a entender que você tem que integrar a prevenção. Você entende que você tem que entender o motivo e tal. Então, não adianta a gente só ir lá na repressão, como eu falo para vocês, né? Eu trabalho junto com o secretário Sandro, quero mandar um abraço aqui, da Segurança Pública, que a repressão tem funcionado. A gente fala que todo mundo que comete algum crime com relação à mulher tem a sua repressão, tem o seu crime nos rigores da lei. Mas a gente tem que trabalhar essa prevenção. Sim. Então, o secretário Gustavo tem coordenado isso, da gente saber desde a sua prevenção e a sua identificação também dos infiltrados. Então, por isso que é um trabalho interdisciplinar que nós temos montado. Com certeza já vai surgir efeito, sim, com certeza. A gente, via federação, via associações, conversa com todo mundo, vê a preocupação do empresariado, que você vê, de repente, aparecem algumas pessoas, montam ali um barraco ao lado da sua loja, próximo à entrada da sua loja, começa a pedir, incomodar o comprador, não é? O consumidor. Então, aí a gente sabe que isso vem muito distribuidor de droga, de todos os tipos de criminosos que tem no mercado. A gente não está livre dele. E isso para a gente é uma tristeza. Você vê que a pessoa que vende usa o mais coitado para repassar o seu produto. É não ter pena, né? O que um traficante desse por isso, pensa, né? Por isso, nessa integração, o governador estabeleceu esse grupo executivo, cada um com metas, curto, médio e longo prazo, e integrado. Não tem como você não trabalhar com a segurança, com o DF legal, com a saúde, com a educação, com a juventude, com a mulher. A Secretaria da Mulher também, porque é uma rede, né? Que funciona. É uma rede, e a gente tem trabalhado nisso. É verdade. Eu acho que tem que ser multidisciplinar, senão você não consegue. Não consegue. E essa história a gente vê, é muito complicado, né?
eu advogo para o setor da área de turismo no Brasil inteiro, né? Eu faço quero falar, vamos entrar nisso agora. Mas para falar para vocês o quanto que é difícil para o setor que trabalha com, principalmente a alimentação fora do lar, que integra o turismo do Brasil, essa história do morador de rua, porque ele funciona pior, claro, quando a gente está numa área de alimentação do que talvez numa loja que está vendendo roupa, você entendeu? Sim. E a gente... Isso a gente não via muito em Brasília e realmente começou a ter. É verdade. Então, é uma preocupação muito grande. Mundial, né? Da área de alimentação. E aqui em Brasília, claro, a gente tinha... nossos percentuais eram um pouco menores, né? Apesar da gente ter o problema da O pobreza. crescimento da população mundial não mesmo. tem jeito. Mas essa é uma preocupação muito grande, porque isso causa problema não só para aquele momento, como a secretária falou, né? O que é agora, né? Do que é meio termo, do que é termo final. Porque aí você tem um cliente que recebe aquilo na hora, aquilo passa para o outro e a longo prazo você pode ter um negócio dele rolando, né? Ele não indo bem por uma situação dessa. Então, essa coisa para a área de alimentação é bastante complicada, né? E não tem jeito, gente. Você viu que a comida, né, é uma coisa que nos une. É verdade. Não tem jeito. Une as famílias, né, une as pessoas socialmente. A comida Então, você imagina o impacto que isso tem na sociedade. Gigante, né? Então, essa questão de ser multidisciplinar esse tratamento, porque normalmente é a população de rua que faz isso, né? É que a gente tem um tratamento multidisciplinar, que a gente não tenha mesmo bastante complicado para os empresários terem esse tipo de abordagem dentro dos seus comércios, né? Dentro dos seus comércios. Lília, você especialmente esteve à frente de um movimento em favor do PERSE, que tanto prejudicou as empresas de turismo em geral e as empresas de montagem e essa coisa toda. Vamos falar um pouquinho do bom do turismo, que aí nós temos a secretária que pode nos ajudar. O que de bom a gente pode fazer para trazer mais turistas para cá? Eu tive há poucos dias numa embaixada de um país pequeno, citado pela embaixadora mesmo, que o país era do tamanho do Espírito Santo. Esse país recebe 7 milhões de turistas ano e o Brasil recebe 6 milhões de turistas. O que nós podemos fazer para a gente buscar mais? Eu já conversei com o Cristiano Araújo, secretário, e venho acompanhando o trabalho dele, muito bom. Um abraço para ele. Esteve aqui também já, né, Fábio? Isso, esteve aqui conosco. O Paco também vem dando uma ajuda muito grande em buscar novos ambientes de negócio, de viagem para o Brasil. Eu gostaria que vocês duas fizessem assim um bate-bola. Eu vou te falar que eu sou advogada do setor, mas tenho uma paixão especial, né? Não tem jeito. É porque é uma indústria limpa, né? Gera muito dinheiro, né? Gera uma empregabilidade enorme, gera qualificação. Então, assim, eu sou entusiasta. E eu tenho que falar aqui também outra coisa, parabenizar o nosso secretário de turismo, que é um super secretário. Não vou dizer isso porque ele é meu amigo de infância, mas Cristiano Araújo, você sabe que tudo, e eu tenho tudo, gente, porque a gente tem tentado trazer tudo para Brasília. Então, assim, o Fábio me acompanha muito, a gente tem trazido o Congresso Nacional para Brasília, na área de advocacia. Fizemos um no final do ano passado, vamos fazer em agosto agora, pela Associação Brasileira dos Advogados, uma convenção nacional aqui em Brasília também, né? Com apoio total da Setur. A Setur tem sido nossa parceira o tempo inteiro. Eu realmente, assim... Isso, a BAV não? Não, aí eu ainda vou entrar. Não, essa não é. Essa é só de advogado. Você imagina que eu estou trazendo advogados do Brasil inteiro para mim. E eu tenho feito com a Secretaria de Turismo o seguinte, eu sou uma apaixonada por Brasília. Quem me acompanha aí nas redes sociais, né?
E aí já posso falar, a rede social é @opileges1, acompanhe, eu sou apaixonada por Brasília, então eu tenho o hashtag Eu Amo Brasília. Eu amo Brasília. Eu coloco ele o tempo inteiro, sou apaixonada, sou nascida em Brasília e amo essa cidade muito, 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 né? Ou o nosso avião, ou o nosso passarinho, né? A nossa pomba, nossas discussões que nós temos aí sobre arquitetura. Mas o que a gente tem feito? Quando a gente está trazendo esse congresso de advogados, muitos dos advogados nos veem como se Brasília fosse uma bolha. É verdade. A advocacia no Brasil inteiro, que não conhece Brasília, vê isso. Sim. Então, o que nós temos feito junto com a CETU? Quando a gente está trazendo esses congressos de advogados, né? E agora eu sou também a diretora institucional, que me permite fazer isso com mais desenvoltura, lá da Associação Brasileira dos Advogados, que tem o Esdras Dantas, que foi presidente da OAB aqui por 2 anos, amigos, toda a Brasília inteira conhece o Esdras Dantas, eu tenho muito prazer dele ter feito esse convite, eu aceitei. Então, o que nós temos feito com a CETU? Toda vez que a gente está trazendo gente de fora, ele está dando um city tour cívico. Que legal, olha só. Então, a gente está mostrando para esses advogados, além de levar eles nos tribunais, porque alguns não conhecem, né? Imagina, ir no Supremo. Mas, assim, além disso, a gente tem feito um city tour cívico, para eles entenderem o que é Brasília, né? Para entender bacana, que a gente é uma cidade diferente de qualquer lugar do mundo. Nada se parece. Não somos a Ilha da Fantasia. Não, nós temos aqui... Como já nos chamaram. Não, nem vou tocar nesse assunto, porque esse assunto é um assunto que naquele dia eu devo ter soltado Eu Amo Brasília várias vezes no hashtag. Mas, assim, então a gente tem feito um trabalho muito bom com o secretário Cristiano Araújo, lá da CETU, e tem dado todo o apoio. E o Cristiano Araújo conseguiu fazer um feito, Fábio, que ninguém conseguia. Sabe o que é? A BAV não saía do Rio de Janeiro. Olha só. Olha, e ele foi porque é mais ou menos um processo licitatório que ele faz. Não é uma licitação, porque eles não precisam, é uma entidade particular, privada. Sim. Né? Mas o Cristiano conseguiu isso com o prefeito do Rio de Janeiro dentro da sala da hora que estava a licitação, pondo mais dinheiro, mas já tinha, na hora que o prefeito falou, ele já tinha assinado. Que então o Cristiano, né? Então vai trazer a BAV para Brasília. O que é a BAV? É o maior evento que nós temos de turismo no Brasil, que une todas as agências de viagem do Oiapoque ao Chuí. Então, nós vamos ter Amapá, quem vem de Amazonas, quem vem de Rio Grande do Sul, quem vem de Missões lá no Rio Grande do Sul, como quem vem de Rio de Janeiro, quem vem de Pantanal, todos vão estar reunidos em Brasília, né, no nosso belíssimo estádio. Fale o que fala, mas é belíssimo. Lindo. Não é isso? Nosso belíssimo estádio. Então, vão estar lá reunidos, né, com um grande trabalho feito pela CETU, e claro, não foi feito pela CETU sozinha, porque precisou de todo o apoio das outras secretarias e do governador, senão não tinha jeito de trazer, porque a briga era muito grande para trazer a BAV, porque nós temos aí, acho que são mais ou menos 5 dias, numa movimentação enorme na cidade, né? E nós temos muitos eventos que têm trazido a cidade, Fábio, e que tem o apoio da Secretaria e do Governo do Distrito Federal, como nós temos a Marcha dos Prefeitos, que eu acho que vocês acompanham, a gente fica sem hotel em Brasília. Verdade. Tem um agora chamado Prefeitos do Futuro, agora... Nós temos, eu tenho, 17 de abril. Vocês sabem que eu tenho muito contato com todas as associações, então eu tenho muito contato com a Confederação Nacional dos Municípios, né? Sim. A Confederação Nacional dos Municípios, o evento dela é agora, abril para maio, eu não vou precisar a data agora, mas simplesmente Brasília não tem quarto de hotel. Quem quiser vir para Brasília... Não tem quarto de hotel. Não tem quarto de hotel. Então, você imagina a gente chegar... Orgulho, né? Eu acho que, assim, o único lugar no Brasil que já chegou perto disso, da gente ter 100% de lotação, é o Rio de Janeiro. Sim. Em épocas muito específicas, né? Porque é o nosso cartão de visita. Agora, você ter Brasília com 100%, e nós temos muitas vagas de hotel. Que coisa boa. Então, para a gente ter 100%, então nós vamos ter 2 eventos em Brasília esse ano, que fácil, nós vamos ter 100% de lotação, que traz uma receita incrível para o Distrito Federal. Falar nisso, o governador parece que tem naquele espaço da Biotic, parece que tem já alocado um espaço para eventos. Sabe alguma coisa disso, é verdade? O governador, ele é um entusiasta do turismo. Eu, enquanto secretária de esporte, nós plantamos muitos grandes eventos esportivos. Nós fizemos campeonato mundial de beach tênis,
Nós estamos falando que Brasília é a capital do esporte. Eu trouxe o JUBES, o Jogo Universitário, por 2 edições, e esse ano vai ter. Eu lembro que foi o que aqueceu o mercado da hotelaria. E pós-pandemia foi o primeiro grande evento. E o governador, na época, a gente nem tinha ainda vacina. E para você fazer um grande evento, você tem que falar lá atrás. E ele falou, vamos fazer. E aí nós fizemos, seguindo os protocolos na época, que foi pós-pandemia, mas a gente conseguiu trazer porque gera empregabilidade, gera renda. E nós deixamos 12 milhões na época, e o compromisso foi nosso para tudo ser consumido aqui. Então, o esporte movimenta demais, e a gente fez muita valorização do esporte feminino também. A gente fez grandes campeonatos voltados também para o esporte feminino. Você vê que a gente tem trabalhado aqui também a questão de trazer a Copa Feminina de Futebol, para também trazer o turismo aqui para a cidade. Então, assim, a gente tem trabalhado em conjunto, junto com o secretário Cristiano também do turismo, que a gente fez um turismo cívico para mulheres do campo. Existem mulheres ao nosso redor que conheciam a catedral só por televisão. Então a gente faz um turismo cívico com as nossas mulheres, porque aí, e nesse dia, Fábio, a gente dá maquiagem para elas, ela dá um dia de beleza. Então, assim, tem algumas mulheres que falam para mim, porque as crianças, muitas vezes, elas vêm nas escolas, turismo cívico, assim, mas muitas mulheres não tinham oportunidade. Então, assim, a gente tem trabalhado. Primeiro, é um governo que, vamos colocar Brasília, a capital do esporte, porque Brasília, eu até comentava, qual é a cidade que tem um museu a céu aberto? Nós temos um céu maravilhoso, um lago, umas rodovias largas, um aeroporto. Então, Brasília tem tudo para ser uma capital mesmo do turismo. Vou abrir uma pausazinha para falar do nosso amigo Paulo Henrique, que é o presidente do BRB, que vem dando, assim, uma ênfase muito grande ao esporte todo no Distrito Federal. Um abraço para você, Esse final de semana nós tivemos o final do Candangão. Gente, como tem crescido os times aqui, o Ceilândia foi campeão, o Capital, Brasiliense, o Gama. Nós temos tradição de futebol aqui e começou na nossa gestão, inclusive até a nossa vice-governadora Celina Leão era secretária de esporte. Ela foi no nosso presidente Paulo Henrique e falou assim, olha, importantíssimo a gente estar no futebol nacional, mas importante também a gente investir no futebol local. Então, assim, essa é a contribuição que a gente tem feito também. E o turismo, só tem a cidade que entender a importância como Portugal tem para o turismo, Brasília, Brasil tem tudo para isso. Então, assim, a gente sabe como é importante investir e o nosso governador tem feito esse papel. E, Fábio, eu vou te falar uma coisa. A nossa projeção é que esse ano a gente passe essa ilhazinha que você foi na embaixada, tá? A nossa projeção... Eita, coisa boa! A nossa projeção já fechada desse ano é que a gente passe essa ilha esse ano. Olha, nós estamos numa torcida e nós já batemos o recorde no primeiro trimestre. Então, assim, a gente tem trabalhado... Tá bastante, olha, né? O trabalho é grande, né? E nós temos também... É muito importante, gente, vocês entenderem o poder e a força do empresariado, né? Hoje, nós temos a nossa divulgação fora do Brasil, tem sido feito com apoio dos recolhimentos que os empresários fazem para o Sistema S. Que maravilha. Tá? Vocês entendam que grande parte do patrocínio que tem sido dado para o governo federal, tanto o Ministério do Turismo como a Embratur, tem sido feito pelo Sistema S. Então, nossa divulgação fora do Brasil, que é super importante, não adianta a gente fazer tudo que a gente faz aqui. É claro, gente, que quem trabalha na área de turismo, e você vai ver, eu sou advogada, mas eu estou tanto na área que a gente entende que nunca nós vamos conseguir chegar nos patamares da França e da Espanha ali, porque eles têm um turismo de fronteira, que é um turismo muito forte, o turismo mais forte, gente, não é o turismo aéreo. E centenário, milenar. Não, e não é só isso, é porque você tem um turismo de fronteira, você entendeu, Fábio? Que aí a Europa é imbatível, porque as fronteiras são muito pequenas. Né? Então, mas assim, as ilhas nós vamos passar. As ilhas nós vamos passar. Olha, eu estou com fé que esse ano... Eu fiquei tão triste a hora que a embaixadora anunciou. Eu não tive a sorte de ter nascido em Brasília como vocês. Mas eu fiquei numa tristeza, porque eu sou, assim, brasiliense, mas daquele de raiz mesmo, entendeu? E não nasci aqui, mas sou mais brasiliense do que, na verdade, a minha querida patrocínio. Realmente, você falou um negócio, essa feira é tão importante. Eu
me considero assim ter feito um grande feito. Em 2003 eu trouxe a feira da Abade para Brasília. Você ainda era mocinha, mas se lembra. Essa feira nós trouxemos na época para o parque da cidade, viu, secretário? Também novinha demais, nem se lembra disso. E essa feira foi um grande sucesso, apesar do local, que é do parque da cidade, que não é um galpão. Um pavilhão. Do pavilhão, né, da cidade, que não é um pavilhão assim, de excelência para uma feira. Mas foi um sucesso total. Nós trouxemos na época 310 grandes empresas para o Brasil. E foi um movimento hoteleiro, assim, como a senhora disse, como vocês disseram, assim, fantástico. A cobertura da imprensa toda, né, nacional e tal. Depois eu tentei trazer para cá, aí, por conta desses entraves políticos, você diz do Cristiano a dificuldade, né? Então, eu não tinha como garantir para eles aquela data, que eu não era o governador, não estava com a caneta, né? E aí não consegui trazer mais. E a gente tem uma mudança, a secretária acompanha e a gente tem uma mudança sensível nisso, Uma sensibilidade enorme do governo do Distrito Federal. Claro que não vou... Você falou do BRB, eu também sou muito feliz que o BRB está vendo aqui que eu estou em comemoração, porque apesar de ser brasiliense, eu sou como quase toda brasiliense, né? Sou flamenguista, isso. A gente está em comemoração. Então, assim, é difícil. A gente gosta, secretário, gosta muito de futebol, valoriza o nosso futebol aqui, mas a gente não tem jeito, nasceu, é difícil, né? Mas eu acho, assim, que o conjunto de hoje, o que a gente tem no Distrito Federal, propicia, assim, que a gente tenha essa parte do turismo, tá? Porque eu acho que, se a gente for pensar em investimento, tem duas áreas que a gente consegue fazer uma indústria que é limpa, né? Que é a parte do turismo. Verdade. Né? E a parte de TI. Eu acho que são as duas coisas que a gente tem, que a gente desenvolve e são dois tipos de equipamento que você traz muita empregabilidade, como elas são muito rápidas nos seus desenvolvimentos, permite um crescimento feminino maior. Isso também a gente tem que ver. Verdade. Vocês lembrem que talvez uma das maiores CEOs do Brasil na área um dos maiores CEOs na área de turismo era uma mulher durante muitos anos, ela continua ainda, né? Ela diminuiu um pouco a atividade, que era inclusive a CEO aqui nossa, da Alvorada. Yoko, agora eu não estou me lembrando, mas era. Então, assim, essa área é uma área que propicia muito, porque ela tem uma rotatividade grande e você tem assim, então ela permite isso. Então, a gente tem uma participação feminina. Maior. Posso falar para você que no mundo sindical e no mundo das associações nós temos uma participação das mulheres que bate qualquer outra área de sindicalização ou associação no Brasil, Sim. que é no setor de turismo. Então, assim, além disso, de ser isso, da gente ter muito equipamento, e acho que para a nossa cidade é fundamental, porque a gente conhece, né, quase todo mundo muito viajado, eu não vou falar do meu amigo Fábio, mas eu também muito gosto de viajar, e o que a gente tem em Brasília não existe em lugar nenhum. Eu quero dar mais uma contribuição, né? Você falou de turismo, você falou de TI, mas uma área que a gente tem trabalhado muito aqui é a questão da beleza. Então, assim, eu acho que Brasília, o serviço da beleza tem crescido muito, o PIB com relação também às empresas que cuidam. Então, assim, a gente tem trabalhado muito com o Sistema S, né, com o Sebrae, a gente tem feito alguns trabalhos, inclusive vai ter uma feira da beleza, que é a Hair Brasília aqui, que a gente vai também estar presente, porque a gente tem visto que é um mercado, porque todo mundo consome, mulheres e homens consomem beleza, um serviço toda semana. Então, assim, é uma área que Brasília também vai abraçar, que a gente tem trabalhado e tem um mercado para isso também, né? Ainda mais para a questão das mulheres. Então, a gente tem trabalhado muito a questão da beleza também como uma pauta prioritária nossa. Não, eu acho que essa é a pauta mundial, gente. É só vocês olharem o PIB do
crescimento na área de beleza no mundo, não precisa ser, né? E nós Então, temos, gente, no Brasil, aí eu não falando só de Brasília, mas no Brasil nós temos de desenvolvimento tecnologia, de produtos de altíssima qualidade que batem muitos produtos das indústrias tradicionais de beleza. Muito. Né? Nós temos chegado, nós temos compostos biológicos, né? Que o mundo todo carece, nós temos. Temos. Nossa. Então, por isso que então, a minha contribuição é para essa área também, que eu acho que a gente precisa muito. Essa também ajuda muito a mulher. Eu acho que a área da beleza, ela ajuda a mulher em duas áreas. Né? Ela ajuda tanto ela como empreendedora, que é uma área de empreender, que pode chegar com muito êxito. Não, com certeza os maiores empreendedores nessa área no Brasil todo são mulheres. Isso aí a gente não tem. E tem a questão da autoestima, porque sem autoestima também nenhum ser humano, não precisa ser mulher nem homem, né? Não vai para frente, né, gente? A gente precisa ter autoestima. Então, a beleza, ela trabalha os dois lados, secretária, muito bem lembrada. Né? A gente está atenta aí, a gente tem que... Eu trabalho muito isso, porque eu cheguei nessa secretaria e muitos falavam de violência. Secretário, vamos ali para você falar. Qual que é a pauta? Violência. Qual que é a pauta? Eu falei, gente, essa é a pauta da mulher. O tempo todo. E o positivo. E aí eu falei, não, peraí, vamos virar essa página. Então a gente tem trabalhado esses outros eixos. Então a gente tem votado muito a secretaria também, para até no campo de futebol, se for preciso, a gente vai. Então, assim, a gente precisa realmente fazer Brasília, turismo, a gente tem que colocar Brasília também nessa questão da beleza, e eu também concordo com você com relação à TI. E, Fábio, eu vou te falar uma coisa. Você sabe que nós temos uma lei nacional que foi o que fez um desenvolvimento enorme na área de beleza, que ela surge da convenção coletiva daqui de Brasília, que é aquela história do salão, dos aluguéis dos espaços dentro do salão. Vocês sabem que era um problema enorme isso, né? Porque, na verdade, o cabeleireiro acabava ganhando mais do que o dono do salão, e aí não tem compatibilidade com a CLT isso, né? Então, nós fizemos aquela lei do aluguel, tanto que hoje todos os salões de beleza não é CLT, eles são MEIs, ou até simples, eles todos são, a lei é nacional, saiu da cláusula. Sabe, nós criamos essa lei ainda no finado Raimundo, você lembra muito dele, que era presidente do Sindicato da Beleza daqui. Nós criamos isso, a convenção coletiva, brigamos isso até chegar no Supremo, ganhamos no Supremo, depois virou uma lei federal. Isso, pegaram a cláusula da nossa convenção coletiva, a gente levou para o Congresso Nacional e virou uma lei federal. Isso fez desenvolver demais, porque a gente tem que pensar no empresário. Para ser empreendedor, tem que pensar como empresário. E fez com que desenvolvesse muito essa área da beleza no Brasil inteiro, mas olha, saiu daqui de Brasília. Que maravilha. Tanta coisa boa sai daqui, né? Não, a faixa, eu falo assim, né? Muita gente que não vai lembrar, não, mas a faixa de pedestre, né? Vocês são muito jovens. Bons exemplos, né? A faixa de pedestre é maravilhosa. E aí, Brasília, eu falo muito com o secretário Sandro, que a gente fala assim, que a gente levou... Como a faixa de pedestre funcionou? Quando a gente chegava na escola e a criança ia para casa assim, pai... Não use o telefone, pai, usa o cinto de segurança, respeita a faixa de pedestre. Então, a gente só vai uma nova sociedade quando também a gente colocar a pauta do respeito, da questão da mulher também nas escolas. Então, por isso que a gente tem levado muito Lei Maria da Penha à escola. Secretária, eu tenho uma pergunta para a secretária. Por exemplo, hoje a secretaria atua muito também nas escolas, porque como a doutora falou aqui também, a secretária falou, não é só questão de violência. Não. Né? A mulher tem um papel importantíssimo na sociedade, né? Criadora de vários projetos, de várias coisas que o mundo hoje usufrui. Então, a secretaria hoje tem trabalhado na criança hoje, da autoestima? Sim, a Secretaria de Educação, a gente faz um trabalho transversal muito presente, juntamente com os professores. A gente tem ido levado essa pauta também para as escolas. E uma grande conquista que a gente fez essa semana, que a gente chegou e tinha uma portaria que cobrava a questão existe o PDPN, Política Distrital para as Mulheres aqui, que é um que norteia as políticas públicas. E hoje em dia vai ser obrigada a cobrar nos concursos públicos. Olha só. Então, a gente aprovou essa lei, porque portaria é infralegal, né? Então, a gente conseguiu uma lei que foi sancionada, foi publicada semana passada, que o governador, ele também aprovou, né, publicou essa lei da Câmara Legislativa, que os concursos públicos vão cobrar essa questão das políticas públicas para mulheres. Maravilha. Então,
Aí eu sou professora, Olha a só gente que falava orgulho. bem assim, professora, essa matéria cai na prova? Cai, então eu vou estudar. Então agora, como a gente tem uma cidade de concurseiros, né, e muitos concursos, a gente vai colocar também. Vai implementar nos que concursos. maravilha. Então assim, escola, Lei Maria Coisa da Penha boa. vai à escola, a gente tem que trabalhar junto com o TJ, as regionais de ensino, a Secretaria de Educação, tem uma lei também que a gente regulamentou, que é uma semana que vai trabalhar a violência contra a mulher também nas escolas. Então, a gente tem colocado, a gente tem mudado. Que coisa E o boa. perfil, eu estava conversando com o secretário também de Segurança, que a gente entende, para entender o perfil das violências domésticas, e a gente tem identificado que a média de idade é acima de 39 anos. Então, é aquele homem ainda que teve aquela raiz, né? E a gente tem conseguido atingir os mais jovens. Deus quiser, a gente vai mudar essa página. Se Deus quiser. Com certeza. E a educação, gente, é que leva tudo. É. Não tem jeito. Se a gente não mudar com a educação... Fábio, A secretária falou, já estamos... no finalzinho já. A secretária tocou num ponto aí interessantíssimo e importante sobre o Sistema S. Vocês duas falaram. E eu me sinto, assim, orgulhoso de pertencer a esse sistema desde 2000 e ter hoje como presidente José Aparecido. Sim. Meu conterrâneo de Braslândia. Eita, coisa boa. assim, um cara que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho à frente. E a gente tem as ações, e hoje ele está fazendo isso, chamado SESC nas cidades, uma coisa assim, que todos os meses tem uma Edição. RA com a edição do SESC. Que maravilha. E trazendo todos esses trabalhos, inclusive de penteados e... Sim. Não, gente, o Sistema S, Vamos olhar. ele faz um trabalho... E lembre-se, essa verba não é pública. Essa Pois verba é. é toda feita pelo empresariado. Quem paga o Sistema S, gente... É o empresário. É o empresário. Não tem nenhum valor público nisso. Nada. Todo o valor do Sistema S vem do empresariado. Maravilha. Então, quer dizer, quanto mais empresas a gente tem, quanto mais empreendedores a Sim. gente tem, maior recolhimento tem para o Sistema S. E o Sistema S faz a devolução, até porque ele tem essa previsão no decreto, que ele tem que fazer a devolução. Né? Ele faz a devolução através dos cursos, né? Que são parcerias que podem ser muito bem feitas, secretária com ele, porque eles têm Sim, uma obrigação. fazemos. Né? As dos cursos, eles fazem a questão do lazer, a questão do odontológico, né, gente? Nós tínhamos você lembra disso, né? Dos nossos caminhões odontológicos. Sim. Então, assim, a contribuição que o empresariado brasileiro dá para o Sistema S, que ele retribua isso para a sociedade, é de fundamental importância, porque não tem condição do poder público atender Arcar a com população tudo, né? toda. É. Não tem dinheiro para isso, gente. Então, assim, precisa ter contribuição do empresariado. Ela é feita de uma forma indireta, porque tem esse recolhimento para o Sistema S, mas ele tem que fazer a devolutiva disso, né? Sim. E aí a gente tem essas devoluções, é muito importante que não seja concentrado nas capitais, que a gente tenha isso, né, desenvolvido para todas as cidades, como o Fábio acabou de falar, mas de ter sim essa devolução e com grande atuação, como eu falei para vocês, na área do turismo, né? É uma atuação muito forte que tem do Sistema S, mas ele tem muito forte nessa área de beleza, que tem muitos cursos, muito. Olha, gente, para falar para vocês, todos os grandes, eu posso falar isso de cátedra, todos os grandes profissionais que nós temos em Brasília hoje, na área de beleza, são formados pelo nosso Sistema S. Que legal. Eu acredito Todos muito. eles são passados pela escola lá do Senac. Todos os nossos, os antigos, os novos, mas todos os nossos grandes profissionais de Brasília na área de beleza, secretária, passaram para o Sistema S, foram professores no Sistema S, deram aulas no sistema. Todos, Que maravilha. Todos, nós não temos. O Estado precisa muito do Sistema S. Assim, é um parceiro. A gente não consegue fazer o que o Sistema S faz com menos. Então, a gente precisa, onde nós passamos, nós fizemos grandes parcerias. No esporte, nós fizemos grandes parcerias com o Sistema S. Agora, na mulher, a gente também tem feito. Essa gestão do nosso presidente, né, Zé Aparecido, um grande abraço, meu conterrâneo lá de Braslândia, ele falou assim, Gi, nós vamos fazer uma gestão de 4 anos, 20 anos em 4 anos, 720 graus. Eu, como que é 720 graus, presidente? Ele vai multiplicar 180 por 4, vai dar uma volta. Falei, opa, então tá bom. Mas realmente, sair, ele está fazendo esse, né, SESC nas cidades, a gente tem feito mulheres na cidade, é isso, gente, a gente não pode ficar fechado aqui, a gente tem que ir até a comunidade. Então, assim, parabéns mesmo ao Sistema S. Vocês, é uma contribuição importantíssima Que maravilha. que vocês têm dado a nós, a população e ao governo do Distrito Federal.
É isso aí, pessoal. Olha que bate-papo, Fábio. Hoje foi sensacional, passou muito rápido. Doutora Lília, da secretária Gisele, agradecer demais a vocês aqui. Confesso que eu ficaria aqui com A tarde toda batendo papo aqui, né? Boas de Quantas leis aprendemos hoje, né? A secretária também explanou várias situações que nós não conhecíamos. Convidá-las a voltar novamente para expor, né, Fábio? Essas questões. E vou deixar as considerações finais, deixar as redes sociais, os sites que possam acessar. E vou deixar para vocês falarem. Pode começar, doutora Lília. Bom, gente, eu quero agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui no Winner 360, né? Dessa tarde de bate-papo. Eu já tinha até anunciado, já dando um preview disso na hora do almoço, que seria um bate-papo maravilhoso, porque não tem jeito, o nosso tema é um tema empolgante, né? A gente está falando de mulher, a gente está falando de desenvolvimento do Brasil, né, da importância da atuação das mulheres nesse desenvolvimento, lembrando para vocês que nós somos a maioria da população, somos a maioria dos eleitores, não é isso? Somos a maioria dos advogados, então nós temos assim que estamos fazendo um trabalho, e claro, eu acho que esse trabalho tem que ser nacional, mas o GDF tem feito sua parte com grande desenvoltura. Eu acho que a gente não tem senões para fazer em relação ao trabalho da secretária, nem o trabalho de toda a secretaria feminina, não desprezando aqui os secretários, porque você já viu que eu tenho, né? Vou falar aqui de novo o nome do Cristiano Araújo, porque tem sido um grande parceiro nosso lá da Setur, em tudo. Mas um secretariado feminino maravilhoso sempre, né? E os cargos de importância preenchidos pelas mulheres. Eu acho que o governador reconhece isso, como eu falei para vocês, desde quando ele começa a vida política dele. Então, foi um prazer estar com vocês aqui. Que maravilha. Sempre que vocês estiverem, a gente fecha a agenda. Podem colocar qualquer assunto que seja voltado para o mundo empresarial, porque é a minha área, né? Claro, secretária sem esquecer das mulheres, nunca. Que maravilha. Nunca. Mas, assim, contem comigo, e foi uma tarde maravilhosa. Obrigada pelo convite, meu amigo Fábio. Né? Obrigada, secretária. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Obrigada. E quando for pauta da mulher, pode chamar. Todas as pautas têm a participação da mulher, né? Eu falo que o governador também ele é tão inteligente como a vice é uma mulher, né? Vai ser a próxima governadora. A nossa vice-governadora é Cília Leão, uma entusiasta da pauta. Falar que é interessantíssimo falar sobre empreendedorismo, falar sobre a participação da mulher em vários eixos. Podem contar conosco. Obrigada pela oportunidade, porque o conhecimento liberta. Como a gente, nesse papo aqui, alguém já pode ter despertado e ter nos procurado. Então, o nosso canal da Secretaria da Mulher é www.mulher.df.gov.br. O nosso Instagram também é SecMulherDF. E o meu nome é Gisele Ferreira, DF. Então, a gente está aqui muito a contribuir. Obrigada pela oportunidade, que com certeza daqui vão sair alguns frutos que a gente tem para estarmos juntos, para a gente fazer a diferença aqui. Obrigada pela oportunidade. Fábio, meu amigo. Bom, primeiro, agradecer a presença dessas duas guerreiras do Distrito Federal, cada uma na sua área, mas contribuindo para o engrandecimento do Distrito Federal. Agradecer a Winner 360, a Paula Freitas, o meu amigo Jorge Monteiro, e gratidão é uma palavra que a gente tem que ter sempre na porta. E vou fazer aqui agora uma propaganda minha, pessoal. Eu, desde o ano passado, venho trabalhando na criação do chamado Polo de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. Isso já chegou na mão do governador, o primeiro esboço dele, e nós estamos adequando a pedidos um outlet nesse polo. É uma coisa bem grandiosa, viu, secretário? Onde a gente pretende instalar empresas distribuidoras e atacadistas já existentes e que estão em áreas menores do que a necessidade, e trazer novas empresas de fora, inclusive uma parte para indústria não poluente. Por exemplo, por que Brasília não tem uma indústria de macarrão, de bala, de biscoito e etc? A gente tem algumas pequenas, mas a gente quer criar e engrandecer mais isso. Então está faltando um pouquinho só para chegar
com um projeto total para o governador, ele já sabe, já viu e está de pleno acordo com isso. Então eu tenho a impressão. E outra coisa, a gente vai trazer nisso mais entre 10 e 12 mil empregos diretos e, o mais importante deles, 400 milhões de arrecadação de ICMS, fora o seu entorno, que, se Deus quiser, será grandioso. Então, mais uma vez, meu secretário, então, eu, de vez em quando, eu aproveito para falar disso. Esses dias eu falei na federação com o presidente Wellington, sabe, que ficou, né, achando ótimo aquilo. Sim. Então, muito obrigado a vocês. Espero vê-la sempre com essa alegria por Brasília e em outros eventos, certamente estaremos próximos juntos aí. Com certeza. Jorge, eu só queria dizer, olha, Fique meu à nome é vontade. Miriam Cavalheiro. Olha para aquela câmera ali. Acompanhe lá o @PilegeZoom. A secretária falou, eu já acompanho a secretária do lado direto, estou lá sempre com ela. Não tem jeito de não estar nessa pauta, né? E falar obrigado, Jorge. Obrigado a você. Foi um super programa. Maravilha. Fábio, estamos juntos sempre, meu amigo. Deus Sempre. quiser. Bom, Obrigada. então, para você que acompanhou hoje aqui, o podcast foi sensacional, um bate-papo exclusivo com a secretária, o doutor, o Fábio. E convidar você a se inscrever aqui no canal do INE, deixar um like e mande sua pergunta para a secretária, para a doutora, para o Fábio, que nós vamos repassar. Você vê que tem várias pessoas que estão entrando em contato contigo aqui, né? Então, vou deixar aqui os esclarecimentos finais. Dá um like e volte aqui para o nosso canal. E sempre quando puder, assista ao nosso programa. Um grande abraço e até mais.